Olá, pessoal! Eu sou a Ivana, criadora e ilustradora das tirinhas do Dilemas da Ivana, e esse é o nosso podcast que estava um pouco sumido, mas voltou. Yay! Simbora, boiada! Oi, gente! Tudo bom? Então, para você que é novo aqui, seja bem-vindo. Esse é um podcast onde eu crio um espaço para aprofundar assuntos que eu acho interessantes, que aconteceram. Muita coisa aconteceu na minha vida, então eu tento tirar eu faço pequenas costuras, eu tiro partes da minha vida que eu acho interessante, analiso e trago aqui num âmbito maior para dividir com vocês, que é uma trajetória, uma jornada de autoconhecimento, assim. Então, nas tirinhas, é tudo muito resumido. Nos stories e nos reels e TikTok é tipo palhaçada, comentários em geral. E o nosso podcast é um espaço onde eu vou profundamente nas questões que aconteceram e que foram fontes de criatividade também, de inspiração para muitas coisas que eu crio lá na página. Então, se você é novo aqui, esse é esse espaço. Então, eu faço todo um roteiro, amarro tudo e no final eu sempre trago algumas estratégias que eu apliquei e faço convites, assim, no decorrer da história. Eu acho legal apresentar o podcast dessa maneira para as pessoas entenderem se elas querem seguir ouvindo ou não. Se você não quiser, não tem problema. E falando em decidir ouvir ou não, eu queria contar um pouco do que eu vou falar desse podcast hoje, né? Então, ele é focado nos últimos acontecimentos da minha vida, né? Que eu vim pro Brasil, eu moro nos Estados Unidos, eu vim pro Brasil visitar minha família e não consigo voltar por causa da pandemia. E meu marido, brasileiro, ainda tá lá nos Estados Unidos, então eu não sei quando eu vou ver ele, já passaram 6 meses. E eu gravei esse podcast exatamente um mês atrás. Eu já tinha gravado outro há um outro mês atrás, que foi mais desabafo, daí geralmente eu revisito, faço um roteiro mais elaborado e gravo novamente. Eu tava com muita dificuldade de soltar ele, porque ele é bem pessoal, assim, ele traz questões que eu não vou mentir, dá muito medo de pôr, medo assim no sentido de que, cara, é um pedaço de ti que tá no mundo, mas eu acho que pode ajudar muita gente, entendeu? Eu acho que ele é muito necessário para muitas mulheres e também homens que escutam isso, né? Pode ajudar a desbloquear algumas coisas, tá? Roteiro. Primeira parte, dou um contexto do que aconteceu, né? Para vocês entenderem os fatos de onde saíram todos esses pensamentos, né, que foram consequência disso. Depois eu falo de autonomia feminina e por que a nossa autonomia é sempre contestada. Depois eu vou para o valor da tristeza, por que é importante criar, né, e dar espaço para ficar triste. Depois vamos para o casamento e a gente discute o que é uma família, né? O que precisa para uma família ser uma família, então eu também analiso essa parte. Vou para o momento cabana, eu trago um trecho, encaixo nessa história um trecho do livro do O Feminino nos Contos de Fada, então que fala sobre essa coisa de isolamento, a importância de isolamento para uma mulher, né? O isolamento consciente, eu digo assim, então encaixa bem na história que eu vou contar. No final, eu conto para vocês quais foram os recursos que eu busquei para conseguir superar um pouco a situação que eu tô vivendo, né? Que vai de terapia, até um curso de comunicação não violenta, até os projetos que eu comecei a fazer no Dilemas. O Dilemas deu uma pequena reviravolta nessa história também. Eu acho que, como eu produzo arte, a arte é muito consequência do que eu vivo, consequência da minha libertação interna, assim, não é fácil, gente, e eu falo muito disso, se expressar na internet, então eu dou uma pincelada nessa parte, e no final eu falo sobre a importância dessa busca para ser autônoma,
geralmente, assim, não autônoma só no sentido de empreendedor, hoje a palavra está muito ligada a negócio, né? Mas autônoma de si mesma, como uma mulher adulta, a importância de se expressar livremente, né? Sem ofender ninguém, sem prejudicar ninguém, mas ter o direito de expressão e de se posicionar do jeito que sente necessidade. Então, esse podcast ficou bem longo. Assim, eu acho que é um dos mais longos que eu já fiz. Então, eu sugiro você dividir em 2 partes, não tem problema. Eu queria agradecer também uma amiga minha, Marcele. Muito obrigada. Marcele, ela sempre escuta meus podcasts antes e me diz se eu posso jogar eles no mundo ou não. Então ela disse, Ivana, eu escutei em 2 partes, tá ótimo, vai inteiro mesmo, vai firme. E a Marcele é super crítica, então eu acredito muito na opinião dela. E é isso, eu não quero me desculpar por ele estar longo. Quem quiser ouvir todo o acontecimento dessas histórias, por favor, só divide ele, dá pausa, escuta outro dia, escuta lavando uma louça, que é o que a gente mais faz nessa pandemia, né? E é aqui, gente, com todo o meu amor pra vocês. Bora pra mais um episódio nosso aqui, cabeludo, né? 4 escorpião no mapa astral, é isso, hiperanálise. Yay! Roda VT! Então vamos para o contexto da história, né? A programação era vir para o Brasil, ficar um mês, depois, na metade do mês, o Alexandre viria, porque nos Estados Unidos eles só te dão 2 semanas de férias. Então a gente ia se encontrar aqui, eu ia fazer um baita rolezão, visitando todo mundo, porque meus amigos não estão na mesma cidade, a minha família está meio espalhada aqui pelo sul do Brasil, então eu ia ficar tipo tour mesmo. Eu até fiz uma brincadeira que seria um tour. E aí, no primeiro dia já no Brasil, eu sabia que eu não ia conseguir voltar tão cedo, porque deu um probleminha lá, eu não podia ter saído, eu expliquei isso nos stories, eu não podia ter saído, porque tinha o carimbo do Visa Stamp. Ai, gente, é uma burocracia de visto, tá? Outro dia eu posso comentar mais sobre isso, porque isso pode ajudar alguém a não sair. Basicamente, você não pode sair do país se você está na extensão do visto, aquele 1 ano a mais que eles te dão, além do adesivinho que eles colam no teu visto, eles te dão uma extensão, e eu saí na extensão, então eu não podia voltar. Enfim, eu ia conseguir resolver isso muito rápido, mas o que aconteceu? Estourou a pandemia, fechou-se todos os consulados. Aí, primeiro bloqueio, né? Segundo bloqueio, teve o fechamento das divisas, né? Então, o Trump fechou, como os casos do Brasil começaram a crescer muito, o Trump fechou a fronteira dos Estados Unidos. Segundo bloqueio. E terceiro bloqueio foi que foi suspenso toda a renovação de visto para quem está fora dos Estados Unidos. Ou seja, só é permitido fazer renovação de visto de quem está em solo americano. E, coincidentemente, o nosso visto encerra em setembro desse ano. O do meu marido, eles já entraram com o pedido, mas o meu eu não vou conseguir fazer. Ou seja, assim, um caos. Mas isso demorou uns 3 meses para acontecer. Esses bloqueios foram acontecendo sucessivamente, essa é a palavra. Então, assim, eu fui ficando soterrada, assim, por essa força externa. Eu nunca imaginei que a minha vida ficaria na mão dos governos, tanto do governo do Bolsonaro e o governo do Trump. E convenhamos que não é um momento... Meu Deus, é o pior momento para você estar na mão das pessoas mais complicadas e incompetentes nesse sentido, né? Aí tá, de repente eu me vi ali na casa dos meus pais. Meu pai e minha mãe minha mãe é quase aposentada, meu pai já se aposentou, eles têm 65 anos, eles têm uma rotina super regrada, eles são super conscientes do Covid, então assim, para você entrar na minha casa é tipo limpeza de frigorífico, né? Meus pais são veterinários, então assim, eles são
hiper, mega, ultra cuidadosos com tudo a respeito do Covid, assim, é quase louco, é quase, assim, é bem é bem intenso. Eu acho fofo, né? Eu acho fofo. E minha mãe, que trabalha com essas coisas, ela já, assim, com questão de doença e fronteira e tudo mais, ela já estava falando do Covid em janeiro, assim, que ela já não estava conseguindo dormir, porque ela falou que na China era tipo ficção científica e não sei o que. Eu falei, mãe, calma. Não, porque isso vai chegar. Tipo assim, ela já estava muito ligada nisso. Então, quando chegou, a minha mãe, tipo, né, teve essa epifania, assim, de tipo, hiper cuidados, né? Que eles já são assim, né? Mas com o tempo, por mais que a companhia deles fosse agradável, assim, nesse sentido, eu comecei a me sentir querendo ficar sozinha. Porque no primeiro mês eu levei numa boa, assim. Por que eu levei numa boa? Eu tava aqui, eu tinha onde ficar. E o formato da vida era assim, eu não quero desmerecer o que é uma pandemia, tá? E o que todo mundo foi forçado a viver. Mas eu gostaria muito de traçar um cabelo de paralelo, é só um cabelo que eu quero traçar, não mais que isso, tá? Do que cabe essa comparação. Do que é você mudar de país acompanhando uma outra pessoa. Eu sempre cito isso aqui e as pessoas nunca entendiam, acham que com elas isso não vai acontecer. Mas, quando você vai para um outro país com uma pessoa, a configuração da sua vida é uma grande quarentena. No sentido assim, pelo menos para mim. Porque, como vocês já sabem, eu estava no interior de uma cidade dos Estados Unidos, então não é Califórnia, não é Nova York, não é nada disso, tá? É uma cidade que a gente já sabe, que às vezes é a primeira vez que a pessoa tá ouvindo, mas eu morei no interior da Louisiana, né? Por 2 anos e eu tinha acabado de me mudar para Memphis, fazia 2, 3 meses, assim. Então, não são cidades assim, nossa, entendeu? São cidades normais, sabe daquelas séries do onde o Queer Eye vai? É essas cidades que eu moro. Tipo, pacatas, assim, nada acontece. Tem determinados meses que as coisas acontecem, enfim. Mas a minha vida lá já era desse formato, já era home office, já era isolamento social. Eu já falava com Cal, com todo mundo, já fazia todos os cursos por EAD, EAD, né, que chamam, educação à distância. Então eu não entendia porque as pessoas não investiam mais nisso, porque eu amava. O próprio planejamento selvagem, que eu sempre comento aqui, já era esse formato. Eu fazia, minha psicóloga era online, meu inglês era online, as minhas amigas eram online, todas as outras coisas, necessidades que eu tinha, eu contratava tudo por online, então a minha vida já era assim. Eu já cozinhava 3 vezes por dia, o emocional meu já tinha ido pro céu, pra terra, sabe aquelas bolinhas de silicone que você quica assim e fica, tá, e ela fica quicando horas assim, muito louca, e ela vai pra todos os lugares. Esse é o emocional de uma pessoa na quarentena ou no isolamento social. E a solidão já era uma coisa assim que bem forte. Então, quando eu olhei para trás e vi as pessoas desesperadas na quarentena, eu pensei, caralho, todos os meus conteúdos dos últimos 3 anos basicamente são sobre isso. E aí, às vezes eu até era meio julgada, porque parecia que eu era uma pessoa carente, eu era uma pessoa fraca, e eu senti esse julgamento sim das pessoas, tá? Muitas vezes senti empatia também, mas houve momentos que tipo, cara, ela tá exagerando, cara, por que ela não faz alguma coisa? Entendeu? Então na situação já era difícil. Mas no primeiro mês de pandemia, apesar da dor que é ver, né? Agora a gente já tá batendo aí 80 mil mortes, isso é um luto que a gente vive todo dia, né? O sistema de vida dentro de casa, nesse isolamento, já era muito semelhante, né? E aí, o que aconteceu? Que é uma coisa que eu sempre comento aqui também. Veio a TPM. Gente, essa TPM veio num grau, ela assim, eu desabei. Eu já vi que eu tava ficando muito doida quando eu comecei a fazer tipo, hipermaquiagens pra ficar em casa.
Aí eu fazia maquiagem, eu sentava no computador e eu chorava e eu perdia toda aquela maquiagem que eu tinha feito. Maquiagem é uma ótima terapia, assim, tipo, eu gosto muito de fazer. Por mais que eu não vá sair e tal, vai fazer por quê? Mas aquele momento ali você se distrai por meia hora, sabe? Fazia bem pra mim. Mas eu chorava toda a maquiagem de Ai, meu Deus. É igual aquele clipe da Beyoncé. Why don't you love me? Tell me, baby, why don't you love me? Porque ela tá com um martini na mão, assim, com a maquiagem escorrendo, falando no telefone. É bem aquela cena, assim. E eu comecei a falar que eu queria ficar sozinha. E isso não foi muito bem recebido na minha família. Porque pensa assim, eu tô fora todos esses anos, e daí o que todo mundo espera? Nossa, que daí ela vai ficar ali dentro da família, assim, vai ficar ali, tipo, agarrada com os pais e tal. Mas, cara, todo mundo que tá vivendo com a família agora tá vendo que não é esse mar de rosas e que a gente já conseguiu se desmembrar um pouco dessa instituição da família, né? E aí, eu comecei a ser muito... Eu comecei a pedir essa autonomia, a querer ser mais autônoma, como eu era dentro da minha própria casa, com o meu marido. E isso não foi muito bem recebido, assim. Comecei a ser contestada, assim, a respeito de tudo, porque meus pais também vivem a vida deles, né? Então, começa a bater, assim, a minha rotina, o que eu gosto de fazer para eles é uma coisa... Um jovem de 30 anos em 2020 é uma coisa nova para eles não sabem o que é isso também. Então, e ele, assim, meus pais são muito bons, mas isso é conflito familiar, isso vai acontecer em qualquer lugar, entendeu? E aí eu comecei a me sentir nesse breakdown, assim, que eu tive. Quantos eu já tive, gente? Quantos? Pelo amor de Deus, esse podcast é só sobre isso, cara. Meu Deus do céu. Então, eu tive a sensação de que eu não era uma adulta funcional. De que eu não ia dar conta de ser autônoma de novo. E eu comecei a me sentir infantilizada, né? E aí eu comecei a traçar esse paralelo, e aí as fichas do mundo começaram a cair e o meu mundo interno começou a desabar, porque eu vi que eu passei da mão do marido pra mão da família. Tipo assim, é como se... sabe quando você... A imagem que eu tenho, sabe quando você brinca que você joga uma coisa pro teu amigo e tem um cachorrinho no meio tentando pegar? Eu via esses dois núcleos familiares falando sobre mim e decidindo sobre a minha vida, e eu no meio tentando dizer, gente, eu achando aquilo muito estranho, porque eu não... A princípio, inconscientemente, eu não vi que isso estava acontecendo. Mas a minha autonomia, as minhas decisões estavam sendo feitas por outras pessoas. E assim, como eu estava inconsciente e tentando não dar trabalho, nem pro meu marido que estava lá sozinho, nem pra minha família que estava aqui, claro que eles ocuparam um lugar de adulto na minha vida. E eles começaram, sem querer, tomar, assim... Começaram a conversar comigo sobre isso. Tipo, o que eu acho que ela tem que fazer isso, eu acho que você tem que fazer aquilo, eu acho que você tem que fazer... E eu, tipo... Aí eu vi as pessoas decidindo por mim. E isso, o dia que eu me liguei disso, gente, eu chorei tanto. Porque o que aconteceu? Antes do casamento, eu era independente. Eu moro sozinha desde os meus 18 anos, assim, né? E eu era super independente. Daí eu casei. Aí logo em seguida que eu casei, a gente foi para um outro país. E eu... apesar desses 4, 5 anos fora, eu ter me desenvolvido muito emocionalmente, eu ainda acabei que fiquei dependente na parte financeira e na parte responsável das coisas do dia da casa, tipo, conta disso, conta daquilo. Como é o Alexandre que lida com conta de banco, e é difícil você ter uma conta de banco nos Estados Unidos para você, uma coisa para você, porque... né, você é meio acompanhante, você perde muito a tua cidadania e a sua independência nesse contexto. Você acaba, ok, ele vai resolver por mim. E eu acabei, apesar de me desenvolvendo muito em outros aspectos,
esse aspecto da vida funcional dentro de casa, adulta, pagando contas, boletos, ficou muito para Alexandre. E isso acabou, eu acho que isso também sobrecarregou ele. Então, quando eu vim agora para parte da família dos meus pais, eu fiquei dependente financeiramente, porque eles queriam, né? Eles queriam, não, a gente vai no mercado, a gente faz isso, e eles também queriam me dar esse suporte emocional, né? E a tentativa de resgatar essa dependência emocional, porque tipo, ela tá sem marido, agora a gente vai ocupar esse lugar. Mas eu me senti mega infantilizada, e aqui eu quero traçar um aspecto bem, assim, crítico da nossa sociedade, é que, como eu sou uma menina branca privilegiada, as pessoas tendem a me infantilizar. Enquanto se eu fosse uma menina negra, as pessoas nunca vão infantilizar ela. Aliás, as meninas negras são sempre adultizadas muito mais rápido, então é exigido um comportamento adulto de crianças negras e de mulheres ainda, que é a parte mais vulnerável da sociedade, das mulheres negras, é exigido um comportamento adulto delas desde cedo, e isso é racismo estrutural. Então, eu me vi nesse antro de privilégios infantilizada, tipo, eu me vi nessa situação, assim. E isso me deixou muito triste, assim, e eu tenho uma grande parcela de responsabilidade disso, porque eu ainda tava com e ainda tô, gente, isso tudo é desenvolvimento, eu não tô falando que de agora em diante isso nunca mais vai acontecer, mas eu ainda deixava que as pessoas pudessem decidir por mim, eu ainda deixava que elas saberiam o que era melhor pra mim do que eu mesma. E aí eu me vi nessa simbiose de dependência e codependência emocional, e aí eu tive que procurar ajuda. E aí foi um dia que eu fiz uma hipermaquiagem, não sei por que eu fiz isso, antes da terapia, né? E eu fiquei chorando com a Monique por ligação por 1h30, de tão difícil que foi esse momento, isso que eu sempre falo da importância da TPM, cara. A capa que ela tira das coisas. A capa, a realidade que ela te traz. Se você tá aberta, se você tá consciente, você vai ver um grande aspecto da sua vida que você precisa resgatar. Então, pra mim, foi esse dessa vez. Aí, dentro dessa nossa conversa, começou a aparecer a possibilidade de eu procurar e alugar um lugar para mim nessa situação. Assim, eu quero ser muito sincera, né? Porque nunca eu imaginei que eu teria coragem de fazer isso, porque eu ainda estava colocando todo mundo na minha frente. Eu ainda estava com aquele comportamento da criança interna que não quer magoar ninguém, que não quer ser a filha ruim, a esposa ruim, tipo assim, a grande necessidade de ser amada e ser aceita, aquela coisa assim, não posso incomodar ninguém. Depois eu quero fazer um link super profundo sobre isso, mas agora eu só vou, assim, descrever o passo a passo do que foi acontecendo, porque quando eu falei isso nos meus stories, eu recebi várias mensagens de meninas que estavam passando por isso com família e não sabiam como se desvincular, se sentiam culpadas por isso. E isso é tratado na Jornada da Heroína como um dos mitos do feminino, que é essa coisa que a menina é responsável pela família, né? Essa dependência que cria que, tipo, ela que vai cuidar de tudo e de todos, que ela tem essa obrigação. Não que foi isso que aconteceu, mas eu quero, abrir a cartela de análise aqui para as outras situações ao qual isso acontece, né? E a dificuldade que a gente tem, porque a gente não faz isso por mal, mas a gente sofre do complexo de boa moça. E isso não quer dizer que a gente é uma má pessoa se a gente tá buscando o que a gente quer, entendeu? É a hora que o cachorro pega a bolinha e vai brincar com ele mesmo, assim, né? Tira desse ping-pong e pega pra ele, ele retoma. Nossa, eu tô dando o exemplo de um cachorro que pegou uma bolinha sobre a minha autonomia. Nossa, Ivana, que analogia maravilhosa. Mas eu gosto de dar
esses exemplos visuais que aparecem, isso nem tá aqui no roteiro, mas tipo, pra vocês entenderem a sensação que é isso, de você ficar assistindo a tua vida passar assim e você, meu Deus, né? Parece que você dormiu por todos esses anos e agora você acordou e o mundo tá assim. E aí a Monique me incentivou, assim, a ter esse movimento, sabe? E quem me apoiou muito foram as minhas amigas, assim, tipo, e eu, só, e Monique, não teve mais apoio de ninguém, essa medida. E ela chamou isso do plano do bem. Olha só, para ela conseguir me fazer eu entender que isso não era um crime, sabe? Que eu não tava sendo má com ninguém, assim. Que você realmente sair querendo pagar o teu aluguel é uma coisa extremamente positiva, na verdade. Né? Se é isso que o teu pai e tua mãe têm pra reclamar de ti, então você é uma ótima filha, na verdade, né? E aí, outra coisa que estava acontecendo, como eu tava ali e eu tava dividindo a casa com alguém, a gente entra no valor, outro tema que eu quero abordar é o valor da tristeza e a importância que ela tem. Porque foi conversado nessa sessão que eu deveria me dar a chance de ficar mal. De poder ficar triste quando se está triste. E que isso, na verdade, é saúde mental. Você se deixar ficar triste, honrar a tua tristeza, é sinal de saúde mental. E ela falou assim, Ivana, você tem total capacidade e recursos de lidar com a tua tristeza. Porque parecia que eu não tava... Assim, eu ficava mal de chorar porque meus pais ficavam preocupados, e meu marido ficava preocupado, e todo mundo ficava preocupado comigo, e daí eu tipo, ai, não posso chorar, senão vou preocupar as pessoas. De novo, se colocando lá embaixo, né, como tipo... E as pessoas não entendiam, não, mas você tá bem, você tá com saúde, aquela história, mas não é isso, é muito difícil sofrer pela tua dor no contexto que a gente tava. Tipo, eu tô numa pandemia e eu tô chorando porque eu tô buscando, a minha independência não tá aqui. A menina branca privilegiada, sabe essa história? E aí eu falei, não, existe um lugar aqui em que é legítimo eu querer isso. A minha independência, o meu choro, a minha tristeza. Eu tenho direito de buscar isso e eu tenho empatia e compaixão por todas as outras coisas que estão acontecendo ao meu redor. Eu não sou uma pessoa pior porque eu tô sofrendo pela minha tristeza. Aliás, eu sofrei ficando melhor e vou ter até disposição depois de oferecer empatia e ajuda para as pessoas que estão à minha volta ou que estão passando por isso também, entendeu? Então ela disse, quando você sofre, você tá honrando a tua saúde mental. E a gente acha que saúde mental, erroneamente, é só você ficar bem, zen, ai, equilibrada, ai, cuidado, fiz a minha máscara hoje, ai, meu Deus, blá, blá, blá. Esses posts, assim, da internet, sabe? E não, saúde mental, a Monique abriu um olhar pra mim que tipo, cara, se você tá mal, meu, se joga nessa cama e chora, sabe? Chora no chão do banheiro, chora onde você quiser, porque é só isso que eu queria fazer. Eu só queria chorar. E eu não via, ai, mas você tá chorando, você tem que... Eu não tenho que reagir a fucking nada. Se eu tô mal, eu posso chorar. Se eu tô triste, eu posso chorar. Eu não tenho que dar satisfação, eu não tenho que dar a resposta do que vai ser minha vida, né? E aí teve um momento que ela perguntou assim, tá, mas qual é o tamanho da tua tristeza? Assim, se você pudesse, assim, descrever. Nossa, nessa hora parecia, assim, que a tristeza tava, assim, pela sala inteira e eu tava como se tivesse enchido um balão. Olha lá eu com as minhas analogias visuais sobre sentimentos. Esse é o meu trabalho aqui, basicamente, né? Em tirinha, em áudio, o que eu for fazer, eu vou fazer isso. Tá, já entendi que eu sou assim, vamos lá, tá tudo bem. É como se pegasse um balão daqueles de festa, de coisa, e começasse a encher dentro de um quarto, assim. E daí sobrasse só um cantinho, assim, pra você respirar, sabe? Esse era o tamanho da tristeza. E aí ela falou assim, Ivana, você precisa chorar essa tristeza. E às vezes essa tristeza parece ainda maior porque você tá chorando pelas tristezas dos outros que estão tristes porque você está triste.
Entenderam? Tipo, e seus pais ficam tristes se você tá triste. Você fica triste porque seus pais estão tristes porque você tá triste. Tipo, querida, amada. E aí foi se você ir lá no meu Instagram e procura e descer um pouco assim, você vai ver um elefantão branco assim sentado no meu colo. E foi essa a ideia que eu tive as terapias são um processo muito criativo para mim, assim, né? E eu fiz essa tirinha e essa tirinha foi muito compartilhada, assim, porque eu acho que tava todo mundo se sentindo assim, né? O peso do sofrimento, do luto, de toda a situação, né? Que a gente tava vivendo, tá ainda vivendo, né? Então ela disse, Ivana, fique serenamente triste. Olha que linda essa palavra, serenamente triste. Então isso foi muito bom, né? Tipo, ter aquele momento em que você pudesse ficar triste mesmo, né? Eu dei um jeito de ficar sozinha, né? Com muita negociação. Eu sentei numa cadeira, tipo, eu abri uma cerveja, né? Podia beber, né? Porque lá em casa, assim, existe um controle a respeito disso, então olhei pro céu e aí eu virei a louca do Zezé de Camargo e Luciano. Ai, eu não acredito que eu tô falando isso aqui. Gente, eu achei uma playlist do Zezé de Camargo e Luciano muito doida. Foi um dia que eu tava muito mal e eu fiquei com a música A ferro e fogo não há, danado da vida passar, tropeços e tropeços, pedras no meu caminho. Foi um dia que eu tava assim, no auge dessa TPM, assim. E aí eu comecei a ouvir Zezé e eu fui ouvindo as outras músicas e aquilo me fez tão bem. E isso gerou no futuro. Foi nessa época que eu tive uma ideia para uma tirinha de vibrador que também fez muito sucesso ali na timeline, que é ser amado com o Zezé de orgasmo e pubiano. Daí eu fiz um link muito louco com o vibrador. Foi muito legal essa tirinha. Tô falando, gente, dá pra criar muita coisa nesses momentos difíceis. Mesmo na merda, ouvindo Zezé, né? A gente pode ser criativa. E aí eu chorei sem vergonha. Eu chorei com Zezé e com Luciano, e sem pensar que alguém estava preocupado comigo, sabe? Que alguém ia ficar triste, aquela coisa que eu falei antes, né? Eu acho que foi um momento, assim, de luto, né? Eu acho que foi além dessa situação de 3 bloqueios e toda essa história, eu acho que era um momento de luto. Do luto do ano que foi ao contrário, que tudo foi cancelado. E eu acho que todas as pessoas viveram esse momento de luto lá no começo da pandemia, indo pro segundo mês, quando a gente completou realmente 40 dias, eu acho que teve um breakdown geral, assim, das pessoas, porque as pessoas realmente viram, cara, não vai ser o que a gente estava esperando. Realmente os planos foram adiados. Então, houve esse momento de choro e de enterro do ano que não foi, né? Aí foi um processo, assim, de deitar, chorar, e é que eu acho que todo mundo viveu isso, se alienar vendo uma série, tipo, até as 3 da manhã, né, a escolha, muitas vezes, de não ligar a TV, né, então foi um momento meio de autossalvamento, momento de saúde mental no sentido de eu vou evitar ver todas essas coisas, né. E aí eu vi que era hora de traçar um plano, que a Monique deu um nome ótimo, que é o plano de sobrevivência da mulher adulta. Ai, meu Deus, que maravilhoso. Gente, sabe por que tem tudo isso anotado? Porque no dia eu gosto de quando eu tô falando com ela, por isso que eu gosto de fazer atendimento online com psicóloga, é que você pode pegar um papel e anotar tudo que ela tá falando. As frases, assim, e eu guardo esses papéis e são muito bons. Então eu dei isso anotado, ontem eu achei sem querer. Eu falei, cara, isso pode ajudar muita gente, assim. Eu sei que eu tô me expondo aqui e, enfim, depois eu quero comentar sobre isso, mas tudo bem. Aí, seguindo o plano da sobrevivência da mulher adulta,
eu arrumei um apartamento no Airbnb, né? Com o dinheiro que eu tinha guardado. Lembra daquele trabalho? Então, peguei aquele dinheiro, achei um perto do mercado, perto da farmácia, bonitinho. Pra mim, esse lugar aqui é um luxo. De novo, usufruindo do meu privilégio para uma coisa positiva, né? E para dar em retorno depois para a sociedade de alguma maneira, né? Não, eu não tô querendo deixar o meu ato de alugar um apartamento uma coisa super grandiosa, mas eu tô falando assim que esse processo ia me ajudar a cuidar das outras coisas que eu queria cuidar, que eu também vou falar mais pra frente. Nossa, eu já falei isso muitas vezes, eu vou esquecer de todas essas coisas daqui a pouco. E também foi conversado que isso não era um gasto, era um investimento. E ela estava certa, Monique estava muito certa, eu também vou contar por quê lá na frente. Não desligue esse podcast. E aí eu fiz as malas, eu combinei um sequestro com as minhas amigas, elas me sequestraram, me trouxeram aqui, e aí depois eu comuniquei que eu havia me mudado, né? Foi meio assim, foi essas alternativas que eu achei. E aí agora eu quero falar de outra coisa também que aconteceu nesse meio termo, e eu acho que vai ser muito importante aí pra gente que tá casada, ou começou a namorar, ou enfim. Ou não, né? Ou uma pessoa solteira mesmo. Eu acho que vai ser interessante. E correndo com essa história, esse núcleo familiar, correu a história do meu casamento em si, né? Que eu acho que é bem importante eu falar sobre isso aqui. Mais uma vez, sendo super vulnerável, mais uma vez, eu acho que eu entendi que o meu podcast é mais ou menos sobre isso. É um storytelling da minha vida traçado com uma vida de vocês. Então eu acho que por isso que eu tenho, ele é muito intenso, ele é muito pessoal. E apesar da minha vida na internet ser extremamente discreta em várias coisas, e eu realmente selecionar o que eu quero contar aqui pra vocês, foi muito difícil eu ter que entender que meu trabalho era disposição 100% também, né? Mas eu acho que isso, se ninguém falar disso, a gente vai ficar rodando em círculos. E se eu tivesse ouvido isso antes de alguém, muita coisa poderia ter sido diferente. Então, já que ninguém fala sobre isso, eu vou falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. E eu sei que eu tô num safe space aqui que ninguém vai me julgar. Ninguém não, né? Tipo, você já pode estar me julgando, mas eu tô falando com quem precisa ouvir isso, com quem quer ouvir esse tipo de coisa e que não vai pensar em mim, vai pensar em você mesma, né? É esse ponto que eu quero fazer esse parêntesizão, assim. Que aí o meu casamento, a relação que eu tenho com meu marido era muito positiva, né? E eu fiquei muito perdida em vários momentos, e a Monique também disse que eu poderia ativar o meu casamento como um recurso. E eu nunca tinha pensado nesse sentido, gente. Como assim meu casamento é um recurso que eu tenho? Um recurso psicológico, assim. Dela, sim. Porque, olha o que ela falou. 2 pontos. Monique é a estrela desse podcast, né, Monique? Você é amada. Porque é dali que eu tenho notícias de quem eu sou. No sentido que ali a minha personalidade era inteira. Porque vamos falar sério, né, gente? Eu fui uma das milhares de pessoas. Claro que teve gente muito pior nessa situação. De novo, não quero dizer que que o meu problema foi muito grande e tal. Não é isso o foco desse podcast. E eu sei exatamente onde o meu problema tá nessa história, tá? Mas eu fui uma das pessoas, né, que baixou a cabeça e falou assim, quando todos esses bloqueios aconteceram, eu baixei a minha cabeça e falei, eu tô fodida, né? Eu tô fodida, eu não tenho trabalho, eu tô sem casa, não vou ver meu marido daqui nem por um ano, tenho ali o meu dinheiro guardado,
Mas eu tô aqui na casa dos meus pais, eu não sei o que vai ser da minha vida, né? Assim, nesse sentido. E com o próprio dilemas, né? Chega uma hora que eu olhei pra mim, tá, ele já tinha dado tudo que tinha que dar, tipo assim, eu vou fazendo essa estirinha aqui porque eu sou feliz, porque esse projeto claramente, depois dessa pandemia, não vai pra frente, tipo, os pensamentos, né? A sombra, né? Essa é a sombra desses momentos, né? E fudeu, né? Tipo, faço essas tirinhas aqui porque eu sou legal e tal. Porque eu sou legal comigo, porque demais, assim, o dinheiro não vai vir desse lugar. Meu Deus, né? O drama. E o design ia ser minha renda. Esse era o meu plano, né? E aí a Monique me fez lembrar, e aí eu refleti muito sobre isso. Que ela me fez lembrar. Ai, gente, eu tive que parar porque me deu vontade de chorar. É sempre assim, eu acho que eu tô bem fazendo esses podcasts e daí. Ah, não, agora tá bom, acho que agora eu consigo falar sobre isso. E aí eu começo a chorar. E aí você fala, meu Deus, que coragem, Ivana, de você fazer isso. E daí eu penso, cara, um dia eu vou morrer, ninguém vai saber quem eu sou. Essas coisas que eu falar aqui, tipo, vão ajudar algumas pessoas, elas não vão se sentir tão sozinhas, então vamos falar sobre isso. E aí, qual que é o problema? Sabe, vai ficar sofrendo sozinha? Já basta tudo que eu tive que sofrer sozinha todos esses anos. Vamos conversar, vamos ter coragem, sabe? Eu tô aqui com vocês, tá? Então, continuando. E aí ela me fez pensar, Monique falou do Alexandre, tá? Retomando o raciocínio. Ela me fez pensar a Ivana que eu era com ela e ter a notícia de quem eu sou. Daí eu lembrei a Ivana que eu sou com o meu marido. Que eu sou, que eu não fico noiando, que eu não tenho vergonha. A Ivana autêntica, a Ivana espontânea. A Ivana que tá aqui com vocês agora. Tipo, 100%. Eu sou essa pessoa. E aí, isso me deu assim uma. Ai, parece que o sangue voltou a correr nas minhas veias, assim. Parece que me aqueceu, parece que as notícias daquela Ivana estavam ali. Ela existe, ela tá viva. Ela tá num período de passividade, mas ela existe, né? Ela tá ali. Tipo, eu não sei se você tá sentindo isso, mas você pode fazer esse exercício com lembrar como você é com aquelas pessoas que você tem muita intimidade e que aquelas pessoas amam você independente do que você é, independente do que você faça. Assim, que você pode ser o presidente da república, mas elas estavam com você ali desde o começo. Entendeu? Esses casamentos da vida. Tipo, essas pessoas que são ride or die, né? Que é tudo ou nada, que são os parceiros do crime, né? Que você vai ligar, matei uma. Não quero dar esse exemplo, mas assim, tô aqui com um pepino, você me ajuda, a pessoa aparece com uma pá pra enterrar contigo que precisar, né? Metaforicamente falando, tá? Isso não é um exemplo pra vocês fazerem, não façam isso em casa. Mas sabe esse tipo de pessoa? Então, quando vocês não souberem quem vocês são, vocês lembrem dessas pessoas que vocês são de verdade com essas outras, né? E aí que me deu um grande clique, que todo esse tempo eu fiquei achando que a minha família estava aqui. Mas na verdade, a minha família estava lá comigo todo esse tempo. A minha família era o Alexandre, era o meu marido. Esse era o nosso núcleo familiar, né? Uma família de 2 pessoas. E acho que a gente não vê as pessoas como família de 2.
A gente não vê as pessoas como uma família de uma pessoa solteira com um doguinho. A gente não vê uma família de uma pessoa solteira com os amigos super próximos que elas têm. Então, parece que precisa ter uma terceira coisa ou uma segunda coisa, às vezes, né? Para ser uma família. E precisa ter número, precisa ser aquela coisa que a sociedade religiosa falou que é homem, mulher e filhos. A família não é só isso. A família é muito mais. Pode ser pessoas do mesmo sexo, pode ser pessoas de outros sexos, pessoas que mudaram de sexo, pessoas pode ser seus amigos, pode ser os seus colegas de trabalho. A sensação de família, ela vai muito além dessa coisa do sangue. A família é uma sensação de se sentir em casa. A gente é família com essas pessoas que a gente consegue ser autêntico e espontâneo. Essa é a nossa família. Os tipos de famílias que a gente tem. E aí eu aprendi que existe... Eu acho que foi até pela constelação familiar isso, mas que eu nunca tinha pensado nessa estrutura. Eu acabei me deparando com esses conteúdos na internet. E eu resolvi parar para ouvir, pesquisar um pouco mais, que é a família de formação e a família de origem. A família de origem é aquela família que você nasceu, né? Aquela instituição ali, como você tenha visto. Então, e é engraçado que quando é filho e mãe, é uma família. Mas quando é marido e mulher, ou dois companheiros, duas companheiras, não sei o quê, não é visto como uma família, é só visto como um casal. E essa é uma crítica agora que eu tenho. A minha visão, eu nunca tinha parado para ver isso. E eu podia ter suprido a sensação de família muito antes. Então, a família de formação é essa família que você constrói. E você começa a caminhar do lado dela. E acaba que a família de origem ocupa esse lugar, sim, às vezes importante ou não, dependendo da situação de cada um, né? Não quero romantizar isso, mas você pode seguir adiante com a sua família que você construiu, sabe? E é nela que você põe a tua energia, e é nela que você continua, porque a família de origem, às vezes, tem a sua própria alimentação, né? Então, quando um casal ainda fica muito conectado com a família de origem, ele não se vê como um núcleo familiar. E parece que falta, e parece que daí não rola essa cola. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo que eu ia ficar presa, eu falei, mas eu tô com saudade de lá. Tipo, a minha cabeça ficou muito confusa. E aí eu entendi, porque minha família tava lá. Eram minhas plantas, sabe? E aí ainda parece que a gente tem que adotar um cachorro, parece que a gente tem que ter uma terceira coisa para ser família. E não, você pode ser família de 2, e do jeito que você quiser, família de 20, de 30 pessoas, de 15, de 5, sabe? Esse bound, essa conexão existe, e ela é sagrada, né? E eu tô falando isso porque eu queria alertar, às vezes alguém não tá se vendo assim, né? Como um núcleo familiar. E para quem também não consegue ver as outras pessoas diferentes desse núcleo homem, mulher e criança, além disso, como família. Isso é tão deslegitimizador, eu nem sei, inventei uma palavra, mas isso é tão pequeno, o mundo tá tão grande, as pessoas estão saindo de casa, estão construindo outras coisas, então isso é um novo formato. O importante dessa família é que as pessoas se sintam autênticas e espontâneas e amadas e bem recebidas e confortáveis e acolhidas. Esse é o tom, é isso que faz uma família ser uma família, sabe? Para mim. Essa vontade de estar junto, esse lugar onde você pode ficar, que funciona como uma casa para você. Enfim, eu queria deixar isso bem claro e fazer todo mundo refletir sobre isso, assim, caso já não tenham refletido, né?
E agora eu quero ir para uma parte mais profunda, assim, porque eu tô lendo um livro, é um livro, assim, que eu sei que é muito avançado e que eu tô sendo bem inconsequente em ler ele, porque ele é mais focado para psicólogos e psiquiatras, porque ele se chama O Feminino nos Contos de Fada, da Marie-Louise von Franz. Ela é francesa, né? Marie-Louise von Franz. E esse livro é encantador, assim, ele tem o mesmo formato, como muitos da psicologia analítica, que é o mesmo formato do popular Mulheres que Correm com os Lobos, no qual ela analisa os contos de fada, uma versão mais moderna e interessante. Ela escreve de um jeito, tipo, a tradução é super sofisticada, as palavras e tal. E é bem focado para quem faz clínica, né? Mas eu comprei e eu não sabia que era tanto, então, assim, o que eu quero fazer? Tem uma parte aqui que fala sobre a floresta e sobre a busca da autonomia feminina. E eu quero ler essa parte para vocês. Por que eu quero ler? Porque tá tão bem escrito e tá tão bonito que eu acho que vai ficar legal, sabe? E é uma linguagem mais difícil, claro, não é linguagem youtuber, né? Uma linguagem extremamente didática. Mas eu acho legal a gente consumir esse tipo de conteúdo também. Então, lá vai. Continuando. A menina é expulsa para a floresta e encontra refúgio numa cabana solitária, sob a proteção de um anjo. Rechaçada, em meio à natureza, vê-se forçada a relacionar-se com seu ânimos positivo, em um lugar de conformar-se às regras coletivas. Gente, o ânimos na psicologia analítica é a parte masculina que a gente tem dentro de nós, tá? Então, ela vai para esse lugar e ela tem que se relacionar com esse masculino positivo que ela tem dentro dela. Precisa mergulhar nas profundezas de si mesma. Em lugar da floresta, poderia perfeitamente ser o deserto, uma ilha no oceano ou um cimo de uma montanha. Encontra-se isolada no silêncio de uma região virgem, o que significa que deve retirar-se até o fundo de sua própria solidão. É este o momento em que uma mulher compreenderá que, ainda que tenha um marido e filhos ou uma profissão, não está verdadeiramente viva. Por serem muito dependentes dos relacionamentos e por desejarem intensamente, a maioria das mulheres tem dificuldade em confessar a si mesmas a que ponto estão sós e em aceitar o fato. Retirar-se na natureza significaria aceitar conscientemente a solidão e enfrentá-la. O espaço virgem é a parte da psique que permaneceu intocada, sem contato com as atividades e as ideias cristalizadas. Passar algum tempo ali seria retirar-se não apenas da vista das opiniões do ânimos, mas de todo o impulso em obedecer cegamente o que a vida social parece exigir. Viver na floresta corresponde psicologicamente a mergulhar no mais fundo de seu interior individual, livre de toda convenção, poder descobri-lo. A vida vegetativa é uma vida espontânea que traz a cura para a mulher destruída pelo ânimos ou pelo complexo materno negativos, pois permite que sua verdadeira natureza surja e se manifeste. Ai, caralho, esse livro é muito pancada, cara. Continuando. Em várias histórias, mulheres são perseguidas, não pelo diabo. O diabo na psicologia analítica é aquela coisa que quer roubar a tua energia. Não é o diabo, assim, cristão, entendeu? Ele tem uma outra conotação, assim, mas tá. Em várias histórias, mulheres são perseguidas não pelo diabo, mas por suas sogras, de tal maneira que a segunda parte desses contos alude ao mesmo tempo ao complexo materno negativo e ao complexo pai, associado ao diabo,
Então, o que eles querem dizer? Que às vezes o diabo é essa parte ferida, né? O materno negativo, o paterno negativo. Então, nos contos de fadas, eles falam que a gente é todos os personagens, né? Então, a sogra é um aspecto dentro da gente também. A sogra é uma coisa da gente. Então, às vezes é um diabo e às vezes é a sogra, que é essa parte ferida nossa, entendeu? E daí começa a construir toda essa história. Mas, infelizmente, a gente lê a sogra achando que é uma coisa externa, mas na verdade é uma coisa interna, entendeu? E esse conto, eu esqueci de falar lá no começo, é o conto da Donzela Sem Mãos, que é o último conto que a Clarissa analisa, e é um conto babadérrimo, tipo assim, é porradaria esse conto, assim, ele é muito, muito, muito rico e complexo, assim, tá. Em todos os casos, a jovem está condenada à passividade e deve reencontrar a parte de sua alma que permaneceu intocada. Na prática, se perguntarmos a uma mulher o que faria se pudesse libertar-se de todas as obrigações da vida exterior, ela responderia, desesperada, que não sabe. Acho que a gente acabou de falar sobre isso, né? Sente-se capaz apenas de sentar-se na beira da cama para chorar. O que que eu... Ai, eu tô rindo de nervosa. Podemos perguntar-lhe se não gostaria de conversar com alguém, ouvir música, entrar em contato com os amigos, ter uma atividade, mas nada atrai. Realmente, eu queria ficar sozinha, mas eu não queria nem estar com as pessoas. Eu não queria ver ninguém. Eu só queria alugar a minha cabana e ficar solitário. Se considerarmos as coisas sobre um outro ângulo, podemos dizer que retornar a essa camada primitiva significa que não se pode viver no nível ordinário, que é dos outros seres humanos, e que se trata, por conseguinte, de uma regressão. Assim, viu como esse livro é complexo? Tipo, aqui ela tá querendo dizer que você voltar para essa parte sua, antiga, reprimida, parece que é uma regressão, mas é uma coisa muito positiva para a mulher fazer, esse resgate dessa autonomiazinha dela, assim, que parece que aos olhos dos outros parece que é uma coisa involuída, mas na verdade é exatamente o oposto, né? De um ponto de vista externo, é assim que parece, mas na realidade, as energias psíquicas retiraram-se da vida exterior para se reorganizar e restaurar. Não se trata de uma diminuição de vida, nem de infantilismo, e sim de interiorização, viu? Então parece que não é que você tá chorando, é que você quer não ver as pessoas e que você tá na merda ou alguma coisa assim. Não, você quer ficar sozinha mesmo. Você quer curar isso. Você precisa dessa solidão consciente e curativa. Entendeu? Aí vem essa frase que é muito tocante, assim, que é a última desse parágrafo de análise. A floresta é o lugar onde as situações começam a mudar para a heroína. E a revivecer trata-se, portanto, de uma regressão criadora em que ela terá a experiência da realidade divina, da qual não só sairá curada, mas incomparavelmente enriquecida. Eu espero que vocês tenham entendido o que esse livro quis dizer, mas basicamente é que, e a Clarissa também fala isso, que é na floresta que a transformação acontece com a mulher. É no isolamento, é nesses momentos de exclusão, e na jornada da heroína isso também tinha, que é o momento em que você mergulha, e ela falava do encontro com a deusa, que é quando você sai da superficialidade da situação e você mergulha num momento muito íntimo seu, de muito, assim, você tá resgatando uma coisa tua que parece que ficou perdida. E a Marie também fala que a heroína que não faz isso, que não faz esse movimento de resgate, todo lugar que ela for,
uma figura feminina mais velha vai suprir essa falta de limites que ela impõe para a própria vida. Então, assim, se ela não fez esse trabalho interno de conhecimento e de estruturação e fortificação do que ela é, do que ela sente, não viveu essa tristeza consciente, alguém vai ocupar esse lugar e vai acabar fazendo esse trabalho. Então a gente pode traçar esse paralelo com aquilo que aconteceu comigo e o exemplo fatídico do cachorro pegando a bolinha. As pessoas estavam fazendo aquilo para mim porque eu não tinha feito o trabalho. Se você não fizer esse trabalho por você mesma, alguém vai acabar fazendo por você. E, tá, Ivana, mas como é que eu me empreendo? Gente, qualquer busca, você não precisa alugar uma casa no Campeche, exatamente como eu fiz, porque eu fiz literalmente sem querer o que ela falou. Mas empreender uma jornada de autoconhecimento é isso também. Esse mergulho em que você começa a se ligar de que você é, as coisas que você está fazendo toda a vida. Parece assim, e ela comenta isso no livro também, que as mulheres que passaram por esse tipo de criação e comportamento, elas têm a sensação de que metade da vida delas elas passaram dormindo e elas acordaram e agora elas têm que fazer todo esse trabalho que não foi feito. Tem mulheres que tiveram outros tipos de criação e têm isso muito delimitado, impõem limites, sabem o que querem, isso e aquilo, não se incomodam com a opinião alheia. Mas tem outra grande parcela de mulheres e pessoas, em geral, que não tiveram isso tão trabalhado. Então, a sensação que eu tive com essa pandemia, estourar aqui agora, nesse momento, eu longe de tudo, é que eu estava dormindo por 30 anos. Apesar de ter vivido todas essas coisas, eu não tinha isso tão nítido na minha frente, né? Então, se o trabalho ali está entre, sempre tem ela fala, se a mulher que não faz isso, a sogra vai acabar decidindo qual que vai ser a ceia da Natal, onde vocês vão passar as férias, o que vocês vão fazer. A mulher mais velha da família vai ocupar esse lugar. Mas, Ivana, como é que eu resolvo isso? Bom, eu não sou psicóloga, mais uma vez. Eu só estou fazendo uma análise, trazendo uma análise entre A Donzela Sem Mãos, a interpretação da Marie e a minha vida e o que eu acabei de falar para vocês. Eu tô amarrando tudo isso, sabe? É quase uma comprovação científica, não vou dizer científica, né? Porque não trabalhamos com dados. Quer dizer, dados, isso realmente aconteceu. Todas essas coisas aconteceram mesmo, né? Então, é muito engraçado estar lendo o livro e ver tudo isso acontecendo, sabe? E ela também fala como a gente ainda persegue as normas sociais, que uma menina nunca é encorajada a quebrar isso. Ela sempre precisa seguir o que esperam que ela faça o tempo todo. E ela fica, é isso que eu tô falando, no sono, ela fica mergulhada nisso, nesse plasma cultural, e ela não consegue, tipo, como um alien, uma coisa assim, renascer disso. Ela precisa quebrar isso e resgatar a autenticidade, a espontaneidade dela e essa coisa viva. É a mulher selvagem também, se a gente for analisar, né? Então, eu achei isso muito interessante. Porque aí, o que aconteceu? Meu momento cabana, né? Encerrando essa interpretação do livro. Depois que eu me mudei, no primeiro dia eu super estranhei aqui, porque era um layout diferente. No segundo dia, eu acho que eu já me mudei tanto nessa vida, gente. Eu já morei em tantos lugares, em tantas coisas, que eu tenho um modo não é um modo de sobrevivência, porque parece aí que tava na merda, mas assim, um modo de adaptabilidade é ativado, assim. Ivana, é isso que você tem. No outro dia eu acordei, parecia que essa já era a minha casa, eu já me adaptei no segundo dia, terceiro dia, já moro aqui há 5 anos. Esse é o modo que eu vivo. É tipo, eu entendo que essa casa tenha as coisas que ela tem, ela não é pra sempre, ela é uma ferramenta. Ela tá servindo como uma ferramenta de cuidado. É uma estratégia que foi criada para combater esse problema que eu tava passando, entendeu? Tem infinitas estratégias, mas ela foi uma das que eu escolhi e ela não é pra sempre. Ela
temporária, então eu tento ao máximo aproveitar o que ela tem para me dar nesse momento. E depois que tudo isso passou, a sensação que eu tive, apesar de ter tido um ciclone bomba aqui um dia, fazendo um paralelo, né, que foi muito catastrófico por todo o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, muita gente teve mortes, foi muito triste, né, isso que aconteceu. Depois que eu me mudei, nossa, é muito estranho citar uma coisa tão triste e daí voltar pra minha vida, eu sei que é complicado, mas vamos lá, vamos seguindo aqui. A sensação que eu tive depois que eu me mudei é que aquela sensação de que a tempestade tinha passado, sabe? Parece que o sol se abriu, eu comecei a lembrar que eu já fazia tudo isso que eu estava fazendo, que sim, eu era uma pessoa, uma adulta funcional, que sim, eu podia pagar minhas contas, que sim, eu podia trabalhar, dar um jeito de pagar esse aluguel todo mês, e que eu daria um jeito, e que eu sei o que eu preciso, e que ninguém precisa me dizer o que eu tenho que fazer. Então, quando você se isola desse jeito, você consegue retomar o que você precisa, se atender às suas necessidades. Eu preciso comer, preciso lavar, preciso limpar, preciso ir no mercado, você ativa isso, né? Querendo ou não, lá nos Estados Unidos eu ficava dependente do Alexandre nesse sentido, os mercados eram longe, sabe, assim, o contexto era diferente. Então, aqui eu retomei aquela Ivana pré-casamento e a Ivana que morou em muitos lugares sozinha, que se virou, que eu sou capaz de fazer isso, porque é meio vendida a ideia que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir e que a gente nunca é o suficiente, que, por que ela tá fazendo isso? Por que ela tá fazendo isso? Ela engordou, ela emagreceu. Por que ela tá postando isso? Por que ela tá tendo coragem de fazer isso? Por que ela tá fazendo... É tudo contestado. Qualquer movimento autônomo, espontâneo, criativo é contestado. E então eu resolvi meter a marcha 5 nessa história. Outra coisa que eu valorizei e que eu acho que as pessoas com essa pandemia vão valorizar, e que quando eu estava lá nos Estados Unidos era tudo que eu queria, era o sistema de visita rápida. Tem uma amiga que eu tô vendo nessa quarentena, que é a Bia e a Tutuca, e a Bia adotou uma cachorrinha. E elas estão sendo tipo a minha outra família aqui, né? A gente se encontra e tal, tem só essa ligação. E essas visitas rápidas, sabe? Eu pego um Uber, eu vou visitar ela, passo lá o final da tarde, volto pra casa, o Uber dá tipo R$6 daqui de casa. Vou e volto, eu não sinto engraçado. O que eu sentia falta quando eu tava longe de todo mundo não era ter tempo de sentar e conversar horas com as pessoas. Eu tinha vontade de fazer essas micro visitas. Sabe quando você assiste um episódio de Friends e daqui a pouco entra a Rachel, sai o Joey, entra não sei o que, a coisa, todos os nomes dos personagens. Eu sentia falta dessa interação rápida. Acabou o trabalho. Eu vou passar aí, vamos tomar um drink, passa, fica 2 horas juntas, volta, pega, vai. Tô indo aí, pode ser, aparece aí, comprei isso pra você. Essas micro interações com seus amigos, isso que eu sentia falta, entendeu? E que as pessoas fazem, como as pessoas têm isso toda hora, e eu tinha bastante até, quando você tem intimidade no lugar e você já conhece as pessoas têm isso, elas não sabem o quanto isso faz falta depois. E aqui na Bia eu consegui resgatar isso de um jeito super correto de fazer, porque a gente se cuida horrores, mas eu pude viver atender uma coisa que eu sentia muita falta, né? E aí, visto todo esse movimento de abertura, seguimos com uma coisa. Quando eu decidi alugar esse lugar, e a dificuldade de fazer isso, tudo que conversamos, a Monique disse pra mim assim, Ivana, isso vai trazer muita prosperidade. Você vai ver que esse movimento vai, assim, abrir para muita coisa que estava bloqueada dentro de ti, de medo, de coisas, e de levar não, e de flopar, e de todas essas coisas, você vai ver como o mundo vai se abrir para você. E foi exatamente isso que aconteceu.
porque eu consegui ter um espaço para autenticidade, para liberdade, assim, para voltar a ser eu, do jeito que eu sou, mais por inteiro, mais autêntica, né? E rolou um momento, assim, que, tipo... Lembra que teve um momento em que eu baixei a cabeça, tá, tô fodida, nada vai, já deu o dilemas que tinha que dar, eu não tenho dinheiro, vou gastar esse dinheiro guardado nesse lugar alugado aí, que se foda, esse vai ser meu plano, tipo, foda-se. Houve um segundo momento em que eu parei e pensei assim, cara, já que tudo foi tirado de mim, tudo não, né, mas assim... A minha família, minha familhinha, minha casinha, a minha rotina, minha recém-mudança, eu me sentia muito recém-parida de um movimento que eu tinha deixado um trabalho em Baton Rouge, tava indo para uma cidade nova, sabe? Eu tava recém-parida, assim, com as cicatrizes na barriga ainda, e aí isso foi aberto e tirado de mim, foi essa sensação, assim, sabe? Tipo, eu tava cicatrizando. Já que foi tudo tirado de mim por pessoas que eu nunca achei que teriam tanto controle sobre a minha vida, eu vou fazer tudo que eu quiser. Eu vou falar de tudo que eu quiser e eu vou honrar tudo isso que eu quero fazer. E aí foi também uma outra coisa que bateu em mim, foi uma liberdade consciente. Uma liberdade de que eu não tenho filhos e eu posso aproveitar a minha vida como uma pessoa consciente que não tem filhos. Porque quem não sabe, eu fiz tratamento de gravidez no México e foi super dolorido. É um capítulo da minha vida ainda que eu não abri, mas um dia eu espero encontrar a maneira certa de fazer isso. Então eu vivo, olha só, eu não tenho filhos, eu posso pegar um Uber e ir na minha amiga, tomar uma cerveja e voltar. Tipo, é esse pensamento que eu tenho, sabe? E a relação de que eu não tenho marido agora. Então eu posso fazer por mim, né? Retomar a minha autonomia que eu, sem querer, querendo, depositei nele. Então, é uma liberdade consciente e respeitosa ao mesmo tempo, sabe? Tipo, eu honrei os meus filhos não nascidos, eu honro meu marido que não está aqui, mas agora eu sigo em frente, sabe? É uma coisa muito bonita de se pensar, assim, sabe? Se você tá passando por uma coisa parecida, eu acho que você pode focar no lado positivo disso, entendeu? E outra coisa que eu queria citar é que eu me inscrevi no começo da pandemia num curso de comunicação não violenta. Eu fiz com a Carol Nalon no Instituto Tiela, uma fofa, uma pessoa muito iluminada. E toda a lógica da CNV foi criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg. Então, é um estudo super complexo, mas muito interessante, né? E toda a lógica da CNV é construída em cima da necessidade da gente. Ele faz um estudo sobre as necessidades e as necessidades dos outros. E sobre usar empatia, compaixão, sabe? Mas de um jeito muito... É tipo fazer um curso de inglês, tá? Comunicação não violenta. Você vai aprender a se comunicar de um jeito que nunca foi encorajado, nunca foi ensinado, nunca foi pensado. Essa é a minha sensação. E teve uma das frases que ela citou no curso, que ele disse, que era assim: quando nos privamos de ouvir a nossa necessidade, ficamos muito dependentes da opinião dos outros. Cara, isso não encaixa totalmente com o papo da sogra sobre a menina da história da donzela sem mãos? Ou seja, se você não exercita a tua autonomia, não se atende às tuas necessidades de fala, de liberdade, de se pôr em defender o que você acredita, o que você quer, né? Claro, eu não tô falando que você precisa brigar com as pessoas, mas assim, honrar por você mesmo, quando ninguém tá vendo, por sinal até, que é mais difícil ainda. As outras pessoas, você fica querendo... suprir os outros. E esse pensamento eles chamam de libertação emocional. E isso foi tão interessante porque abriu assim eu vi que eu tinha muita coisa que eu queria falar, muita necessidade que eu tinha e eu não atendia. Eu ficava querendo fazer para os outros, entendeu? Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Estourou a questão racial do George Floyd.
estourou toda essa situação, e aí eu vi que tinham vários assuntos que eu queria tratar no Dilemas e eu tinha vergonha. Nesse meio, um pouco antes disso, sabe? Eu comecei a fazer o curso e isso começou a reverberar em mim, né? E aí, várias coisas assim que eu tinha todo o roteiro na minha cabeça dos assuntos que eu queria falar, mas eu ficava esperando a autorização de alguém, sabe? Ou uma marca. Não, o dia que uma marca me pagar, eu faço, sabe? Assim, um reconhecimento externo, uma coisa assim, ai, porque vai dar trabalho. E aí eu mudei muita coisa. Primeiro, eu decidi falar dos assuntos que eu queria mesmo, e parecia que eu também, para conseguir falar desses assuntos, eu precisava estar sozinha, porque esses assuntos eram racismo, um pouco de política, eu ainda quero falar mais sobre isso, sexo, masturbação feminina. E aí eu olhei assim pra essa nova... Cara, eu lembro, faltava, sei lá, um dia pra eu me mudar pra essa casa. Eu falei, eu quero falar sobre a questão dos privilégios, todas as coisas que eu senti quando eu fui para os Estados Unidos e voltei para o Brasil, o negócio da segregação. Eu morei naquela região sul dos Estados Unidos extremamente segregada, eu quero falar sobre isso. E eu fiz uma tirinha sobre privilégio branco. E isso foi... E eu pedi para 2 amigas minhas, negras, me ajudarem, revisarem para ver se estava tudo bem. Elas foram muito generosas, porque elas não precisavam fazer isso. E eu comecei a fazer. E em seguida e eu convidei a Suelen e a gente fez uma série de tirinhas muito legais sobre racismo. E a Suelen ainda vai entrar aqui no Dilemas mais vezes, eu realmente espero trazer isso. Porque eu fiquei respeitando a necessidade dos outros em não me ver falando daquilo, entendeu? Em se sentir desconfortável. Eu falei, assim, pessoalmente eu falava isso com as pessoas, mas eu não, parecia que eu chegava no Dilemas e tinha um muro que eu tinha construído, porque a sensação que eu tinha criando pro Dilemas era que, eu acho que essa sensação que todo mundo tem quando começa a criar pra internet, tá? É como se você estivesse numa festa com seus pais. Os seus pais podem ser pessoas que você acha que estão te julgando, tá? Mas eu tô dizendo assim, sabe quando você é adolescente, daí tem pessoas mais velhas na festa e você fica sem jeito? É essa sensação que eu tinha. Que eu tinha que ser a boa menina lá também, mas afinal, o que é ser uma fucking boa menina? Foda-se, sabe? Então, eu falei, eu vou falar do que eu quero. Eu entendi que falar desses assuntos era uma necessidade minha, antes do que, tipo, eu via que os outros falavam, daí eu falei, ai meu Deus, será que eu preciso falar? Ai, mas eu não sei como é que eu falo. Ai, mas eu ficava, tipo, esse é outro exercício da comunicação não violenta, eu ficava culpando o contexto e não via, tá, mas o que eu quero dizer? O que eu quero enfrentar? Eu sou a pessoa que vai fazer um podcast sobre a porra da história que aconteceu comigo, eu sou essa pessoa. E porque parece que só tem metade de mim ali. Eu quero ser mais autêntica, eu quero ser mais espontânea, eu quero abordar esses assuntos que estão dentro da minha cabeça, eu quero, tipo, chegar com o pé na porta. E aí eu vi que essa era uma necessidade minha que eu não estava atendendo, literalmente, assim, né? Então, eu trouxe autonomia em decidir o que eu queria falar, né? O que as pautas além de eu entender da exposição que é esse trabalho que eu tenho, já entendi, é uma exposição consciente, né? Talvez no futuro eu me arrependa, talvez eu me pense, meu Deus, essa Ivana de 33 era muito corajosa mesmo. Mas eu acho que se alguém for falar de mim, eu que tenho que contar essa história, então. Então eu quero que seja a minha visão sobre a história, do que deixar os outros falando. Tipo o que a Beyoncé faz, tá? A Beyoncé faz isso, se vocês não sabem. Ela não dá entrevista e ela conta a história a partir da visão dela. Fim. Tá bom? Então, se é pra controlar as informações, então eu vou controlar o que sai da minha boca e eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Então, além da exposição, eu entendi que precisa de um posicionamento da minha parte, eu preciso nutrir esse posicionamento, eu quero falar de política, eu quero falar mal do Bolsonaro, que ele é um merda, que até a Emma fugiu dele, correndo atrás dela com cloroquina. Tipo, eu quero falar essas coisas, e eu preciso honrar isso de alguma maneira. Eu preciso resgatar e dar voz para essa pessoa que quer falar.
Então, parece assim que, além desse movimento, se você for, é muito engraçado, eu olho meu perfil, tem uma fase ali que eu tô bem triste, assim, que as tirinhas estão assim, ai. Aí, depois que eu me mudei, eu saí do preto e branco das tirinhas. Isso o que eu tô querendo dizer aqui são exemplos visuais do que aconteceram. Tipo, as consequências visuais dessa minha mudança, sabe? E aí o Dilemas eu comecei a trazer mais cor pra ele. Eu acho que esse processo de trabalhar com a Suelen foi muito interessante, assim, me deu muita liberdade, muita força, muita segurança ter alguém do meu lado. E ajudar, né, ela nesse processo também, a gente pensar junto, discutir junto as ideias, foi muito bom, foi muito legal, assim. Então me ajudou a trazer mais cor. Aí eu peguei e fiz as pazes com a designer Ivana, né? Que era uma designer que eu também negava um aspecto da minha vida. Eu falei, não, Ivana, vem aqui. Aí eu comecei a trazer muito mais cor pro Dilemas, comecei a falar desses assuntos mais safadinhos, como as pessoas gostam de falar. E eu me senti uma menina de novo. Então, aquele pensamento meu, Dilemas já acabou, não tem mais nada. Agora eu me sinto como uma menina, mas o louco é que eu me sinto não como aquela Ivana que começou o Dilemas, que nem sabia desenhar direito o que estava fazendo, só postava ali as coisas e tal. Mas eu me sinto com mais técnica, eu me sinto mais inteira, e eu acho que essa é a evolução do nosso trabalho. Sabe quando eu falei nisso no podcast da Zona de Conforto, quando a gente vai evoluindo, a gente tem mais técnica, eu tenho mais controle de como eu quero passar a mensagem, tipo, no sentido assim, não no sentido que eu quero controlar as pessoas, mas o controle do que tem que ir, no que, sabe, da construção visual da mensagem. E eu tenho um público que confia em mim e que gosta de mim, independente de eu estar fazendo tirinhas super coloridas ou tirinhas tristes, ou ele tá ali genuinamente, que são vocês, que estão ouvindo esse podcast, que já deve estar 1 hora e pouco já. Então, com vocês, eu me sinto como uma... Eu também tenho notícias de quem eu sou, entendeu? Eu também me sinto bem, eu também me sinto, tipo, numa outra família aqui. Então, eu resolvi, já que eu tô entre as pessoas que curtem e que querem estar aqui, eu vou focar nelas. Essas que me amam, independente de eu ter 5 mil seguidores, 40 mil, 100 mil, 10, 200, sabe? Eu tô fazendo pra elas. Eu quero fazer elas felizes, eu quero fazer elas pensarem, eu quero cutucar elas, mas de um jeito claro, respeitoso, interessante, inteligente, sabe? Então, foi também uma culpa de... Menos culpa por eu ser tão extrovertida. Eu sei que tem gente que é super antissocial, gente, eu sou mega extrovertida, isso... Nossa, gera uma culpa em mim que vocês não têm noção, assim, e que eu tô agora tentando ver em que momentos essa Ivana entra na sala, sabe? Que dança é o Tchan nos stories, que faz stories do Power Rangers Tem a Força. Então, é essa pessoa que às vezes entra aqui, sabe? Que ela também é um aspecto de mim que eu não tava honrando. A Ivana é engraçada, a Ivana é divertida, que ficou adormecida, né? Por muitos anos, né? Porque um dia eu tava, tipo, chorando horrores na praia. E, assim... E eu olhando assim, eu falei, cara, eu não sei a última vez que eu fui feliz, assim, eu não lembro disso, sabe? Porque foram tantas mudanças, tantas coisas, eu falei, eu preciso lutar por essa felicidade. E ninguém vai fazer isso por mim. Tipo, eu não posso esperar de ninguém. E daí vem o governo e ainda te tira tudo, sabe? Chega de esperar. E nesse movimento eu também fiz com muita honra, eu deixei a minha família para trás. A minha família de origem, eu respeito muito ela tá num lugar cristalizado do meu coração. Eu sempre vou ser a caçula, eu sempre vou ser a Ivana, mas eu preciso seguir adiante, sabe? Eu preciso ser eu preciso honrar essa Ivana que evoluiu, a Ivana criança que busca ainda eternamente um reconhecimento das pessoas. E aí a gente fala da criança interna que vem sempre ali atrapalhar naqueles momentos de trabalho que deixa a gente super assim, inseguras com aquilo que a gente faz. Criança não trabalha, tá? Criança não trabalha, criança só brinca. Então eu deixei ela assim, nesse outro compartimento cristalizado, com os brinquedos dela na sala de bagunça dela,
no universo dela. Essa Ivana me trouxe até aqui, mas de agora em diante o bastão, eu sigo com essa nova Ivana. Tipo, eu não sei direito como ela é, eu tô contando. Esse é um processo vivo, tá? Eu não tô definitiva nisso, pode ser que amanhã eu chore muito mais, de novo, mas eu entendi que eu não posso mais ficar esperando essa coisa e essa conexão com a família. Eu preciso prosperar. Eu respeito, eu honro minha família, mas eu preciso seguir em frente com os assuntos que eu quero falar. Mesmo que seja de sexo, masturbação, de racismo, de qualquer coisa, eu preciso seguir adiante nessa história. E abraçar, né, essa outra coisa da CNV, abraçar todos esses aspectos da nossa personalidade e abraçar e honrar a história. Para você ser autêntico, eles falam muito isso, que você precisa olhar para a tua história com carinho, assim, sabe? Não precisa amar tudo que aconteceu. Nossas histórias são difíceis, a história de ninguém é perfeita, mas entender que tudo esse complexo familiar, do casamento, dos amigos, das mudanças, isso agora você substitui por tudo aquilo que fez a sua história, essa pessoa que você que está me ouvindo, e você internaliza isso, agradece por tudo isso que te trouxe até aqui, agora você segue em frente, sabe? Fazer um altar para essa Ivana, honrar essa história, para seguir adiante, assim, para prosperar. Eu acho que é o momento, não tô falando que vai dar muito certo e tô rica e nada disso, não, mas se abrir para prosperidade, abrir espaço, sabe? Assim, parece que eu abri espaço agora, como só tem eu aqui, eu deixo espaço para pessoas novas entrarem, conexões novas, formatos de trabalho novos. Então agora o Dilema está mais colorido, está mais diferente, está mais criativo, tá mais... eu comecei a entender muita coisa ali e eu tô deixando isso atravessar, porque pra mim ele tá em desenvolvimento mesmo. Ele... não sei, às vezes a gente chega com 33 e a gente acha que a nossa vida é isso. E olha o que aconteceu com a gente esse ano. Ela tá só começando, sabe? Eu sei, esse discurso parece um pouco coach, assim, mas... eu acho tão importante falar isso, de você honrar a tua autonomia, buscar ela, grudar nela, cuidar de ti, tá com fome, tá com sede, quer ler, quer se nutrir do quê, quer falar do quê, o que você precisa, você brigou com essa pessoa, o que você tá sentindo, o que você precisa, e atender isso de forma a trazer a responsabilidade pra si. Eu acho que esse é o grande movimento da autonomia, tipo, traz pra si a responsabilidade e o que você vai fazer de agora em diante, né? Que estratégia você vai adotar na tua vida, que movimento que você vai fazer, né? Então, acho que é isso, gente. Essa é a minha história até aqui. Bom, e para finalizar, eu queria... geralmente os podcasts fazem isso, né? Mas eu assisti uma série na Amazon Prime que se chama The Marvelous Miss Maisel. E assim, essa série, todo mundo... eu já tinha assistido eu amo premiações, né? Então, eu já tinha ouvido ela papar todos os Emmys. E aí, várias das amigas próximas minhas ficavam falando, você precisa ver, você precisa ver, você precisa ver, você precisa ver. E aí, pessoas que estão assistindo a série vieram falar comigo, meu Deus, eu assisti, lembrei de você e tal. Porque é a história de uma comediante dos anos 50. Ela não existe, né? Ela é um personagem fictício. E daí é da mesma criadora do Gilmore Girls, que é a Paladino. E Paladino é assim, né? Resumindo de uma maneira bem engraçada, pessoas brancas falando muito rápido. Mulheres brancas falando muito rápido. E pá, 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 pá. E diálogos rápidos, assim. Porque é assim que o Gilmore Girls é. E é assim que Mrs. Maisel é. Mas essa série, gente... a reconstrução dos cenários. O figurino dessa série. A busca, tipo assim, os copos, as comidas...
o lifestyle de Nova York nos anos 50, e a família é de judeus, então mais esse outro aspecto que eles abordam. E ver ela nessa busca dela para ser humorista, eu me senti muito parecida com ela, porque ela é casada, e aí ela quer fazer humor, e daí eles se separam. Ai, enfim, não cabe a mim contar essa história. Mas, independente disso, por mais que essa mulher não exista, por mais que ela seja só um personagem criado, vocês não sabem a inspiração que ela tá sendo pra mim. No sentido de ser muito honesta, de ser muito sincera, assim, nas piadas, e fazer piada da vida mesmo, né? Coisa que eu já faço aqui muito. Ver ela subindo no palco e fazendo stand-up, eu tracei um paralelo muito do que é vir aqui falar com vocês, dar risada dessas coisa arada que acontece na nossa vida. E, de alguma forma, nutrir vocês com aprendizados. Né? Olha, gente, eu vivi isso e tô trazendo para vocês aqui das profundezas esses aprendizados e tô compartilhando aqui para todo mundo ouvir. E a Miss Maisel, cara, que inspiração, assim, que inspiração. E o jeito como eu estudei humor para fazer o Dilemas, né? Uma época, então, ver elas analisando a piada, o público, uns close errado. Ai, a Suzy é um personagem incrível, né? Ter uma Suzy na vida, olhar pra você, cara, foi uma merda, foi. Mas vamos tomar um drink, vamos. Ai, que foda, que merda. É uma merda mesmo, você, tipo, cagou tudo, tá, tudo bem. Um brinde aqui, a esse momento cagado, sabe? Então, se vocês quiserem assistir, eu acho que pode ser uma boa dica, já que a gente tá aí maratonando séries, né? E eu vou encerrar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, com todo o meu amor e carinho e tudo que eu podia dar aqui, assim, de uma maneira sustentável. Não falei nada do que eu achava que me deixa em vergonha. São coisas que eu acho interessante compartilhar. Então eu entrego o meu limite. Esse é o meu limite para vocês, tá? Eu não... Pode terem certeza que tá vindo de um lugar muito, muito querido dentro de mim, assim, muito analítico, e é uma coisa que eu sou realmente apaixonada para fazer, assim. Então, escrevam para mim, se vocês estão no iTunes, avaliem, comentem, digam por que vocês gostam, deem 5 estrelas. Se você tá ouvindo no Spotify, compartilha, chama as amigas, comenta nesse post do podcast no meu perfil, @Dilemas da Ivana, e a gente se vê até a próxima. Até mais, gente.